Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? A nossa página é a 376, 376. Não esquece de pôr a data na parte de cima, dia 1º do 7. A Pro colocou 6, mas é 7, tá? Mês 7, vamos arrumar aí. Dia 1º do 7 de 2020, é o costume, né? Da gente colocar sempre o número 6. Agora é o número 7, dia 1/7 de 2020. Tempo de vida dos animais. Então, acompanhe a leitura aí com o dedinho. As fases da vida dos indivíduos têm características diferentes, de acordo com a espécie. Então, turma, cada fase de vida de cada animalzinho, ela tem uma característica diferente de acordo com a espécie que ele é, de acordo com o jeitinho que ele é. Nos humanos, as fases são bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Não é assim que é a nossa vida? A gente nasce bebezinho, fica criança, depois fica jovem, adulto e fica velhinho, idoso. Em cada espécie, o tempo de vida também varia. Então, nós seres humanos, tem pessoas que passam dos 100 anos de idade. Já os animaizinhos, tem animais que não passam de 10 anos, tem animais que também passam de 100 anos. Então, depende da espécie para poder ter esse número certinho do tempo de vida de cada um, tá? Então, vamos ver aí a primeira figura e vamos ler o que está falando sobre ela. A arara, né? A arara pode viver até 60 anos. Você conhece alguém com essa idade? Vovó, vovô, às vezes mamãe, papai, tio. Tem alguém aí na sua família com 60 anos? Me conta. Depois temos um coelhinho, ó. Qual será o tempo de vida de um coelho? Vamos pensar? Eu acho que aí você vai ter que me dizer também lá no ao vivo. Qual será o tempo de vida de um coelho? Será que ele passa de 60 anos? Será que ele tem menos de 60 anos? Quantos anos ele tem? Eu acho, turminha, que o coelhinho, ele depende de como ele é criado. Se é um animalzinho silvestre que vive lá na floresta, ou se ele é um animalzinho doméstico que fica dentro da nossa casa, né? Em casa, ele como um animalzinho de estimação, ele pode viver de 6 até 8 anos. Olha só, se ele estiver sendo bem cuidadinho dentro da nossa casa. Já no habitat natural dele, na floresta, né? O coelho tem muitos predadores, então tem muitos animais que querem comer o coelhinho. Então, por isso que ele vive menos, ele vive de 3 a 4 anos no máximo, tá bom? Então, ó, o elefante, ele pode chegar a viver a 100 anos. Muito bem, aí aqui embaixo está, faça uma estimativa do tempo de vida do coelho. Eu já contei para vocês, né? Então, agora vocês escrevem aí quanto tempo de vida mais ou menos tem o coelho. Combinado? Agora, vamos para a página 377. Não esquece de pôr a data, dia 1/7 de 2020. Então, vamos ver essa fotografia bem linda aqui de uma família e vamos ver o que está escrito. O ser humano vive em média 80 anos. Lembra que eu falei que tem pessoas que vivem até 100 anos? Pode existir, mas a média do ser humano é 80 anos. A maioria das pessoas vivem até 80 anos. Mas algumas pessoas podem passar dos 100. Olha só como tá, que legal que tá escrito aqui o que a Pro já tinha falado. De maneira geral, todos os animais que não têm a vida interrompida durante a juventude vivenciam a etapa da velhice. Então, pode ser humano, pode ser animalzinho. Se não teve a vida interrompida, ele consegue chegar até a velhice. Na natureza, nem sempre podemos acompanhar de perto para dizer como é a velhice de alguns animais. Mas é possível acompanhar esse acontecimento observando os bichos de estimação. Então, na natureza é mais difícil eles chegarem à velhice por conta dos predadores, né? Porque um come o outro, por conta da cadeia alimentar, que vocês já aprenderam sobre isso. Então, lá na natureza é mais difícil a gente observar a velhice dos animais. Porém, quando os bichinhos são de estimação, que vivem dentro da nossa casa, a gente consegue observar um pouquinho a velhice de cada um deles, né? Vamos lá.
também conhecemos bem essa fase na nossa espécie. Então, a gente também conhece na nossa espécie, né, essa fase da velhice, do idoso, do vovô, da vovó, enfim. Nos cães, podemos perceber a velhice por meio de algumas mudanças, como o surgimento de pelos brancos ao redor do focinho e do aparecimento de condições como surdez, cegueira e fraqueza nos ossos. Então, quando o nosso cãozinho vai ficando muito velhinho, ele vai ficando surdo, às vezes ele vai ficando ceguinho, ele vai andando um pouco mais devagar, porque ele já está com os ossos mais fraquinhos. Além disso, os cães passam a evitar brigas. Então, se o seu cachorro era um cachorro briguento, que não podia ver outro cachorro na rua, que já começava a latir, que ia pra cima, e ele parou de fazer isso, é porque ele também já está ficando velhinho. Ele fica mais preguiçoso e desatento. Então, você vai chamar ele várias vezes, ele nem vai te ouvir. Alguns podem até sofrer de depressão, tá? Então, depressão é uma doença tristinha, viu, gente? Que no caso aqui do animalzinho, ele vai ficando triste, vai ficando triste, vai ficando triste e depois acaba morrendo. Muito bem, vamos ver aqui este lindo cachorrinho e vamos ver o que está escrito aqui. Repare no focinho do cachorro. Os pelos estão brancos. Olha que legal, assim como os cabelos dos humanos, que também ficam com o passar do tempo. Olha o focinho dele, ó. Os pelinhos já estão todos branquinhos. Isso quer dizer que ele já é um cachorro velhinho. Muito legal, né, turma? É muito bacana. Eu gosto muito de aprender sobre os velhinhos, sobre escutar histórias que eles contam. É uma fase da vida muito importante. E é uma fase, turma, que nós temos que sempre dar atenção para os mais velhos, para os idosos, que eles gostam de conversar, eles gostam de contar as coisas que eles viveram, as histórias, as aventuras. E eles ficam muito felizes quando a gente conta, quando a gente escuta o que eles falam e depois a gente conta também aquilo que eles nos ensinaram, tá bom? Então fica aí, ó, de aprendizado, a gente sempre escutar as histórias dos velhinhos, a conversa que eles gostam de ter, a gente sempre dá muita atenção e carinho para eles. Pode ser o vovô, a vovó, pode ser aquele que você conhece e que você gosta muito, tá bom? Então, ó, beijinho e a gente se encontra lá no ao vivo para conversar um pouquinho mais sobre isso. Beijo!